Então foram 3 jogos decisivos para aquele Brasileirão de 98 até o Corinthians vencer a terceira partida. O desempate foi no Morumbi. E aí o Corinthians com o Edilson e o Marcelinho fazendo os gols, levando a melhor para o primeiro dos 2 títulos seguidos que o Corinthians teve, né, 98 99 ali, do Campeonato Brasileiro. Um dos episódios marcantes da história desses confrontos, sem dúvida alguma. Lembro que no jogo no Mineirão, destaque, saiu do banco, foi muito bem, foi o Dinei. O atacante Dinei, na ocasião, foi fundamental numa reação do Corinthians em Belo Horizonte. Mas isso em 1998. E o Cruzeiro já ganhou do Corinthians em final nacional, na Copa do Brasil. Também com conquista em 2018. O Cruzeiro conquistou. O Cruzeiro tem 6 taças de Copa do Brasil. Diga! Não, para quem tem dúvidas sobre o tamanho do Marcelinho no Corinthians, ele fez gols nos 3 jogos. Era o ápice do Marcelinho, né? Era 98, o Luxemburgo assumindo a seleção brasileira pós-Copa de 98 e o Marcelinho titular daquela seleção. Depois ele foi perdendo espaço. 2-2 no Mineirão, 1-1 no Morumbi e 2-0 no terceiro jogo também no Morumbi. Foram os 3 jogos. Em dezembro de 98. Agora que eu acho que agora vai. Apesar desse fumacê. Vamos juntos. Bola rolando no Amazon Prime. Para a 35ª rodada, para Cruzeiro e Corinthians. A partir de agora é o terceiro colocado contra o 10º colocado. É reta final de Brasileirão. Toda rodada tem um jogo ao vivo exclusivo aqui no Amazon Prime. Primeira ação do Cruzeiro aí com o William. Aí o Romero. Voltando para Fabrício Bruno. De volta para Lucas Romero. Articulando pela direita. Acompanhado pelo Guinegão. Faz o passe mais à frente. Caio Jorge buscando o jogo no comando. É o trabalho celeste, início de partida. Lucas Romero pela esquerda. Vidalba recebendo. Fazendo o toque mais à frente. Trabalho Cruzeiro, toque. A tentativa era com o Kaique. Encosta a defesa e o Joca despachando. Este é Rodrigo Garro. Olha o Vidalba. Dando o bote e o desarme. Sai jogando o Cruzeiro. Matheus Pereira. Na evolução para a esquerda. Tem Kaique. Mais à frente também tem o deslocamento do Arroio. Abertura na direita. O toque foi mal executado. E depois rasgou o Felipe Longo. A primeira investida de aproximação do Cruzeiro. Lateral pela direita com o William. Com o Christian pela direita. O Arroio também em deslocamento constante do lado esquerdo. Recebeu rapidamente lá o Gustavo Henrique. Lateral para o William. 1 minuto e meio de jogo. Devolução tentava o William. Apenas o tiro de meta para o Felipe Longo. O Mauro Naves, está dando para enxergar direitinho aí da cabine, Mauro? Não, está dando para enxergar, mas tenho certeza que pela televisão, pelo Amazon Prime está melhor, porque as câmeras fazem uma correção. Ainda está um pouco embaçado aqui. Nada que comprometa o jogo, mas certamente na TV está melhor. Não, está melhor sim, mas pode ter certeza que a fumaça é notória. É a classificação do destaque. Flamengo 7-4, Palmeiras 7-0. O Cruzeiro na batalha para se aproximar do Palmeiras também, para garantir vaga direta em Libertadores. O Corinthians é o nono no momento, que a gente já vai atualizando como resultado de empate. Com 46 aí. Com esse 0-0, evidentemente, que abre o jogo. Recolhendo o William. Monitorado aí pelo Guinegão. Volta o jogo para Fabrício Bruno. Vai avançando intermediária defensiva. O toque para Kaique. Abrindo o jogo na esquerda. Se aproximou também o Mateuzinho no combate. Chegada forte para cima do Matheus Pereira. Chegada forte do Ranieri. É o próprio MP que vai para a cobrança pela esquerda no campo de defesa. Girando o jogo pela direita, rompendo a marca central. Vem o Cruzeiro para o ataque. Novamente recolocando aí para Fabrício Bruno. Toque para Lucas Romero. Vai romper a marca central. Tentar a esticada pela direita, o corte é feito, Bidon. No toque curto. Lucas Silva na retomada. Matheus Pereira no domínio.
Vem o Matheus, enfiada de bola para Arroio, já invadiu e mandou para fora. Na enfiada do MP, o Tchetche, o Arroio, já invadiu pela esquerda, saiu rasante a finalização na primeira investida mais incisiva do trem azul em Belo Horizonte. Já foi para esquentar o jogo, viu, Rafael Oliveira? Já um ótimo passe do Matheus Pereira, acionando o Arroio, mais uma vez sendo utilizado no lado esquerdo, né, que é o lado da aceleração. O Wanderson foi esse jogador na maior parte do campeonato, o Arroio tem sido usado por ali, embora na Turquia jogasse mais pela direita, até para explorar a perna esquerda por dentro, mas pode jogar dos dois lados e vir esse jogador, até mais agressivo no 1 contra 1. Primeira boa chegada do Cruzeiro. Atarei no segundo central, retomada com Kaique. Muito obrigado a você acompanhando o Brasileirão aqui no Amazon Prime. Cássio para Kaique. Lucas Silva, toque rápido para Arroio, devolução para Lucas. Abrindo o jogo na direita, acionando aí William. Mais à frente pela direita tem o Christian. Toque feito na ponta, buscando o jogo também o Caio Jorge. Ele faz o toque pela direita. Avança o Cruzeiro com o William. Faz o cruzamento, é para o Arroio, corta! O Mateuzinho tá ligado na ação defensiva. Só um detalhe, William, cruzamento na medida de novo. Tava chegando o Tchetche, tava chegando o Arroio. Já tá preocupado aí o Felipe Longo. Já tá rolando o estresse pro Felipe Longo. Cobrança do Cruzeiro pela esquerda. Recebeu o Vichalba e também o Fabrício Bruno. Matheus Pereira e o William. Deu o lado esquerdo para a cobrança. MP. Levantamento feito para o Fabrício Bruno. Golpe de cabeça. Depois o rebote para fora o Vichalba. Mandou para o espaço. De novo levantamento do Matheus Pereira. Golpeou de cabeça o Fabrício Bruno. Batalha do KJ, Felipe Longo ofereceu o rebote. E depois dessa luta, ela foi para o espaço na batalha e do Vichalba no detalhe. Vai colecionando oportunidades o Cruzeiro com apenas 6 minutos de primeira etapa no Mineirão. E aí, atendimento para o Felipe Longo. E um início forte, né? Um Cruzeiro que usou essa ferramenta várias vezes ao longo do campeonato. Começo forte, aliás, essas ferramentas, porque a bola parada também é importante. Fabrício Bruno ganhando a primeira bola. O Vichalba teve já uma chance clara. O Corinthians tem um detalhe já que já começa a aparecer, que é no encaixe do meio-campo. O Garro, teoricamente, jogaria à frente dos dois volantes, seria o cara para iniciar esse combate, encaixando possivelmente no Lucas Romero. Só que o Lucas Romero sai da faixa central e cai pelo lado direito para fazer a saída próximo dos zagueiros, até à direita dos zagueiros. E isso, com isso ele sai um pouco da área de atuação, de perseguição do Garro. Mas também não é o Bidon que sai nele, porque o Bidon vigia o setor do Christian, que vem de fora para dentro. Então o Cruzeiro tem conseguido primeiros passes com liberdade, a partir do posicionamento do Lucas Romero. Deixa o Ranieri, tá batalhando o Guinegão, tem a sobra, Yuri Alberto, está no comando. Guinegão, prepara a jogada, Romero, chega por baixo, Christian retoma, o Cruzeiro avança, KJ para Lucas Silva, vem Matheus Pereira, é acionado, alimentado pela esquerda, faz a esticada de bola para Arroio, já invadiu a área, Arroio tenta a finta, é a ameaça, voltou para o Matheus, carimba o Bidon. E agora o Guinegão, um rebote, voltando o jogo na esquerda, com o Hugo, tentando, caiu, tentou correr para trás, agora o Garro. Lucas Silva, impulsionando o ataque celeste. William, tem Christian passando. Tem deslocamento também do Matheus Pereira contra Ranieri. Essa batalha, toque curto, Christian para Lucas Silva, finta no Garro, dentro do disparo é bloqueado pelo Gustavo Henrique. Ainda volta para o Cruzeiro, Vichalba. Kaique. Arroio. Aí trabalhando num monólogo de poste de bola em ações que importam, que são mais incisivas o Cruzeiro. Aí está Leonardo Jardim. Em grande comando, em grande temporada de 2025. Lateral lá pela direita. Aí para a cobrança o William.
Matheus. Esse que cobrou foi o Christian. Agora sim o William. Contra o Guinegão. Ainda o William. Escapa pela direita. Faz o cruzamento para a grande área. Mateuzinho. De novo se antecipando ao Arroio. Já dá para ver a cara do Dorival, viu? E o Mateuzinho começa o jogo tendo muito trabalho, porque já foram 2 cruzamentos na segunda trave que ele precisou se antecipar, já foram 2 passes verticais do Matheus Pereira no setor dele, encontrando o Arroio, que é muito rápido. Vai ter trabalho o Mateuzinho hoje. Diga, Fernanda Arantes. Estou bem pertinho aqui do Dorival, que ficou incomodado procurando estratégias e conversou principalmente com o Guinegão e com o Yuri Alberto. Foram 2 jogadores que ele chamou aqui. Agora apenas William para a cobrança. É apenas o Breno Bidon. E agora tem o Matheus Pereira também chegou, né? Agora sim. William e Matheus Pereira. Bidon na frente dele. Garro na grande área. Levantamento executado. O Yuri Alberto cortou. Cajota foi bloqueado. Sai jogando o Ranieri. Fazendo o toque, buscando o Garro. Depois foi atropelado. Falta do Kaique. Brasileirão no Amazon Prime. Tudo pode acontecer. Com as maquininhas do PagBank, você recebe o dinheiro na hora. PagBank, seu negócio vende mais. E a chegada do Kaique. E falta. A Nadine foi. Quantas faltas aí para começo do jogo? Falta de jogo foi. São 2 faltas, uma para cada lado. 10 minutos, 2 faltas. O Corinthians não vence o Cruzeiro em Belo Horizonte desde 2016. Vem na esticada pela esquerda, vem o Timão para o ataque. Opção do Negão, passe mal executado. Encerrado do Hugo, Kaique com a sobra. Tentando a conexão mais à frente para Arroio. Pressão agora do Choca, empurrando pela linha de lado. João Pedro Choca aí no detalhe. Como citamos, o Cruzeiro vem de 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Apenas uma derrota, mas foram muitos empates também pelo caminho. Lateral para Mateuzinho. E o Guinegão mais à frente. Deslocamento do Garro. Mateuzinho recolocando aí o círculo central com Gustavo Henrique. Faz o toque curto para a esquerda. Tem Hileri, tem Bidon, tem Hugo. Yuri no comando. Garro se deslocando. Novamente aí o Gustavo Henrique. Choca. 11 minutos da primeira etapa. Mateuzinho. Ajudando o defesa o Tietê. Arroio. Apoiando e também defendendo. Jogador de muita explosão, Arroio. Mateuzinho para a cobrança lateral pela direita. Buscando o Guinegão contra o Kaique. Garro, Guinegão, Kaique de novo. Retoma o Cruzeiro. Tentava o Romero com Caio Jorge contra Hileri. Matheus Pereira com a sobra depois de um caos. Toque feito na esquerda. Chegou no Arroio. Ele avança. É o Perro. Romero. Pediu. Voltou para o Matheus Pereira. Ameaça um passe. Tem o Christian pela direita. Tem o Kaique no apoio. Tem o Kaique na ação ofensiva. Desarmado. Voltou para o Romero até MP. Já ergueu a cabeça. Toque no Kaique. Vem Kaique para o disparo. E apenas o tiro de meta para Felipe Longo. Acumulando oportunidades. Olha a chegada do Hileri. Vai para cima do Caio Jorge. Depois o Mateuzinho também para cima do Matheus Pereira. Caos. Mas apenas o tiro de meta aí para o Felipe Longo. Diga. O Leonardo Jardim é bem tranquilo até aqui no jogo. Ele que ainda não crava a permanência para o ano que vem. Há uma tendência de continuidade no comando do Cruzeiro, mas ele recentemente fez críticas ao futebol brasileiro. Ele que tem contrato até o final do ano que vem. Não cravou ainda a permanência, mas há tendência de continuidade. Arroio. Tentou escapar do Mateuzinho. E aí a falta foi inevitável nesse 1 contra 1. Arroio, que o Arroio está dando de trabalho para o Mateuzinho.
com nem 15 minutos a primeira etapa, é uma insanidade, é uma loucura. Rômulo. Diga, Mauro Naves. Não, o Corinthians se protege muito pelo lado esquerdo, né? Tanto com o Gileri como com o Hugo e tal, mas o problema está do lado de cá, do Mateuzinho. Há cerca de 2 minutos atrás, ele conversava com o Ranieri. Estou sabendo o que estão falando, mas certamente pediram uma cobertura. E neste lance aí, essa cobertura não ia acontecer. O Ranieri estava dentro da área, ou seja, se passa, se não acontece a falta, ele estaria livre para cruzar. O Mateuzinho precisa de ajuda, senão vai se complicar do lado de cá. Yuri Alberto tem sentido dores. Detalhe do Mauro Naves com essa questão realmente defensiva aí do Corinthians e com o Arroio sendo alimentado constantemente. Chama um detalhe aí da infração cometida pelo Mateuzinho. Para cima do Tchê. Ou demora para a cobrança. Mateuzinho conversando aí com o Stefano, árbitro do Rio de Janeiro. Barreira muralha com o Garro e com o Bidon. O Garro está voltando hoje. O Bidon está entre os pendurados. Está aí. Yuri Alberto reclamando. Teve esse choque com o William. Imagem resgatada aqui pelo Amazon Prime. Alerta para o Felipe Longo. De novo é o William e Matheus Pereira para a cobrança. Tem o Christian, tem o Caio Jorge, tem o Fabrício Bruno. Tem o levantamento executado. Alto de cabeça defensivo do Ranieri. Bidon batalha com o Lucas Silva. A falta marcada, o Garro já cobrou. Já cobrou o Corinthians tendo o avanço. Olha a beliscada aí do William para cima do Yuri. Foi pertinho do Dorival. Mas o Alex Stefano, por enquanto, não quer mostrar cartão. Quer administrar o jogo, viu, Natinha? O jogador foi fazer a pressão ali porque ele deixou a cobrança rápida. Daí o Yuri Alberto acabou sofrendo a falta na sequência. E os jogadores começaram ali a pressionar a arbitragem, mas ele acertou ao marcar a falta. Pendurados no Corinthians, o Bidon em campo, né? Porque o Charles não. E o Bidu está fora hoje. Também pendurado o Thales Magno, que não está em campo no momento. Vem de novo o Corinthians. Recuo do Hugo. Voltando aí para Anrileri. Girando para Ranieri. Lucas Silva dá o bote. E o Cruzeiro retoma. E avança com o KJ. Vem o Caio Jorge, adiantou demais. Gustavo Henrique rasgou e depois o Bidon complementou. É um erro que já gera uma tentativa de velocidade pelo meio para o ataque do Cruzeiro. Lucas, de novo William. Passe feito. KJ para Christian. Devolução errada. A sobra de bola aí com o Hugo. Lembrando o Corinthians, né? Segue fora hoje, está jogando novamente aí o goleiro Felipe Longo, né? O Hugo Souza. Lesão na coxa esquerda. O Maicon está fora também, contusão no joelho direito. Além dos já citados, Memphis entorse no joelho e o Bidu, dores no joelho. No Cruzeiro, estão pendurados o Gabigol, está no banco. O Leonardo Jardim também, técnico, está pendurado. Lucas Romero está pendurado. Wanderson e o William. E hoje fora, Matheus Henrique também, o Eduardo, o Janderson, o Marquinhos, o Fagner também. Também não pode jogar contra o Corinthians, também está numa fase de recuperação física. Detalhe da posse de bola também, 55-45 para o Cruzeiro. E o 0-0 no placar no Mineirão. Caio Jorge. Abre o jogo, vencendo, buscava o Kaique. A escapada do Arroio. Tem Matheus Pereira. Tem o KJ, tem o Kaique. Arroio para o Matheus. Corte do Gustavo Henrique. E vem de novo o Garro. Tentava sintonia no ataque. Antecipação do Vidalba. Se impõe o Cruzeiro. Lucas Silva. Abrindo na direita para o William. Deslocamento do Christian mais à frente. Vamos chegar a 18 nessa primeira etapa em Belo Horizonte. Vidalba. Levantamento feito. Tentava indo o Christian. Evitou a saída. Christian ajeitou na direita para o William. Cruzamento, rebate a defesa corintiana. Mas a pressão segue com o Fabrício Bruno. Até o William. Se apresentando o Christian. Voltando o jogo para Romero.
É troca de bola do Cruzeiro no ataque. KJ ajeitou para o Matheus. Gustavo Henrique acaba limpando a área. Aí tentando manter essa pressão Cruzeiro, viu, Rafael Oliveira? São 18 minutos de uma superioridade considerável do Cruzeiro. O Corinthians conseguiu esfriar um pouco isso no momento em que teve a bola parada, né? Demorando para cobrar falta, tentando esfriar um pouco o adversário, mas com bola tem um dilema também, que é importante reter a bola para esfriar o Cruzeiro, mas ao mesmo tempo perder a bola é dar uma arma muito forte do Cruzeiro, que é essa transição, que é a retomada e a aceleração. E assim o Caio Jorge teve aquela arrancada agora há pouco. E de novo Ranieri. 0 a 0 no primeiro turno. Gustavo Henrique. Muito obrigado por você acompanhando a Série A aqui no Amazon Prime. Você viu lá em destaque o Hugo. Este é o Anrileri. Pressionado pelo Matheus Pereira. Enquanto é Gustavo Henrique. Na direção aí do Felipe Longo. Despachando para o campo de ataque. Resposta do Fabrício Bruno. Lucas Silva. Romero. Arroio. Chega o Choca. E acaba levando a melhor. Atenção nesses duelos individuais aí quando o Arroio faz a sua pressão, o seu impacto. Agora chegada do Kaique. Outra queda dura aí do Yuri Alberto. A Fernanda destacou no pré-jogo. Yuri Alberto se tornou o terceiro maior goleador do Corinthians em campeonato brasileiro em toda a história. Rômulo, sabe de quem está atrás? Quem? Marcelinho Carioca e também do Jô. É o Marcelinho, 52 gols e o Jô 45. Yuri empatou com o Sócrates com 41. Olha o Yuri aí. Passou também pelo Kaique. Ele ultrapassou o Rivelino, que teve 40 gols em Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Então é Marcelinho Carioca, Jô, Sócrates, Yuri Alberto e Rivelino. Que marca do Yuri, hein? Quase 21. É escanteio para o Corinthians. Alerta para o ídolo corintiano. Alerta para o Cássio. Para a cobrança, Rodrigo Garro. Você vê no detalhe o Yuri Alberto. Bidon. Ao lado dele também o Hugo. Também o Gustavo Henrique. Também o Ranieri. E o Guinegão. Também identificando os jogadores do Corinthians na grande área. Quando o Cruzeiro caiu. Já levantou para o Matheus Pereira. Garro. Levantamento executado para o Gustavo Henrique no golpe de cabeça. Vem o desvio para fora. Quase o complemento do Hugo. Mas o assistente já estava indicando infração. Levantamento do Garro. O golpe do Gustavo Henrique. Yuri Alberto tentou a finalização. E depois o corte do William, viu, Nadine Bastos? O assistente número 1 já estava marcando impedimento do Yuri Alberto. A primeira chegada mais incisiva do Corinthians, viu? Mauro Naves. Futebol tem dessas coisas, né? Uma blitz do Cruzeiro, um domínio, inclusive posse de bola, etc. Muito mais chutes e tal. Aí surge uma oportunidade como essa. Se não tivesse impedido, enfim, ou se ele acertasse ali, de repente agora o Corinthians queria abrir o placar num jogo em que ele é dominado pelo Cruzeiro até aqui. Outra esticada para Arroio. Alerta, Arroio no ataque. Cruzamento que carimba o João Pedro Choca. E é escanteio para o Cruzeiro. Detalhes do jogo para você aqui no Amazon Prime. Tá aí o Christian limpando a jogada com categoria. Em Matheus Pereira e William, sempre a dupla. Para a cobrança, escanteio, seja pela esquerda, seja pela direita. Mateuzinho sofrendo hoje muito com o Arroio, em especial, em particular. Para a cobrança, William. Curto para Matheus. Devolução para o William. Levantamento para a grande área. Volta ainda para Lucas Silva. Ajeitou no peito. Lançou de novo. Corte feito por Mateuzinho. Ainda tenta o Garro.
Buscando ação individual, colocando na frente, estava ilhado. Pesame foi inevitável. Lucas Silva, tem Arroio, tem o Matheus Pereira. Gira no miolo. Trabalha na direita agora com o Christian. Romero. Ajeitou. Ameaçou a sapatada, voltou para Christian. Recolheu para o levantamento para a grande área. Mateuzinho. De novo no golpe de cabeça. É outro escanteio para o Trem Azul. Eu cito tanto, né? Recentemente até faleceu o Lô Borges, do Clube da Esquina. Falou que a música não foi composta para homenagem direta, mas se tornou. O Lô Borges um grande cruzeirense. Infelizmente faleceu recentemente. William e Matheus Pereira, sempre o dueto. Matheus, levantamento. Corte e rebote. Lucas Silva. Tem Fabrício Bruno se socando pela direita. E o Hugo no combate. Ranieri também. De novo o Cruzeiro. Tentando o avanço. O Luiz Alba. Tentou descolar. O escanteio vai voltando e o zagueirão. A bola pela linha de fundo em tiro de meta. Segue a angústia no semblante do Dorival. Quase 25 da primeira etapa. Mas apesar dessa pressão, o Corinthians também já teve essa oportunidade. Diga! É o que pediu o Dorival para o Felipe. Pegou a bola, explode e distribui. Quando o Corinthians estava atacando, ele chegou aqui para conversar com o Dorival. Está pedindo muito para os seus jogadores um contra-ataque rápido para distribuir a bola e com mais velocidade para frente quando tiver oportunidade. Domina o William. Vai escapando do Guinegão. Teve um corta-luz e o avanço do KJ que desabou. Na sequência, Matheus Pereira. Outra enfiada de bola pela direita. Vem o Cruzeiro, cruzamento rasante. Defendeu longo. Tem o rebote. É do Cabuloso. É dele. Faça o K imediatamente. Caio Jorge. É fatal. E outra enfiada de bola do Matheus Pereira. Precisa para Christian, para Arroio, para a defesa do Longo. E no complemento, Caio Jorge, o artilheiro inevitável. O Trem Azul é demolidor. Que paulada, que pancada do KJ. Testando as redes do Mineirão e abrindo o placar. Mas eu destaco a visão de jogo, como essas enfiadas de bola do Matheus Pereira tem sido um pesadelo para o Corinthians. E na sequência, o Longo defendeu, mas depois o KJ é inevitável. Olha o K, KKK, olha o K no Mineirão. 1-0 para o Trem Azul. Rafael Oliveira. Belo gol pela construção da jogada, como você falou, né? Matheus Pereira jogando muito bem, distribuindo passes, acionando pontas, acionando laterais, gerando dúvida, porque o próprio passe dele na direita não foi nem para o destino mais óbvio, né? O passe mais esperado era o passe mais aberto, ele já acha um passe até mais agudo. Muito bem no jogo Matheus Pereira, como bem no jogo Arroio, dando muito trabalho, dessa vez fechando na área, e o Caio Jorge aproveitando a sobra para fazer mais um. Um gol que nasce também do Corinthians tentando esticar a bola, né? O Corinthians não consegue reter a bola, não consegue trocar passes e está tentando forçar esses lançamentos para os dois homens de frente. São dois caras que podem infiltrar, o Guinegão e o Yuri Alberto. Só que por enquanto o Cruzeiro controla isso. E aí o belo passe do Matheus Pereira mais uma vez para o Christian gerar o gol. Não, o Matheus Pereira está doutrinando, é impressionante. Diga Luciano Dias, Mineirão, Cruzeiro 1-0 contra o Corinthians, Luciano. Faço o K imediatamente. Números impressionantes do KJ. São 25 gols em 46 jogos em 2025. O artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols. Detalhe, ele já é o maior artilheiro do Cruzeiro nesse formato com 20 clubes na era dos pontos corridos. Números impressionantes do KJ, Romulo. Eu narrei de gol do KJ esse ano, não bebi de água em transmissão. 20 gols dele, o Arrascaeta tem 18, fez gol ontem contra o Bragantino. Red Bull, Vitor Roque, Verrete e Pedro. 20 gols, Caio Jorge, em temporada dos sonhos.
vou pesquisar aqui quantos gols desses 20 aí. Eu narrei, viu? Impressionante o aproveitamento desse rapaz de Olinda, Pernambuco, o Caio Jorge. Aí o Alex Stefano. Chegada aí para cima do Breno Bidon, foi do capitão do Cruzeiro, Lucas Silva. Levando um chapéu, depois puxou o Bidon. É o Brasileirão aqui no Amazon Prime. Lançamento oferecido para Hugo. Guinegão se desloca, também Yuri Alberto. Bidon pediu. Recuo do Garro. E o Corinthians tentando uma resposta. Chegando forte para cima do Garro. Vai pintar o primeiro cartão amarelo. Aí, Nadine. Lucas Romero estava pendurado. Ele faz uma falta forte, chega atrasado e acaba ali atingindo o Garro com força, o primeiro cartão do jogo. E foi bem aplicado. Pediu também. Que isso, hein? Que chegada é essa do Romero? Pitbull insano. Aí não teve como. O Alex Stefano estava querendo segurar cartões na primeira etapa. Essa aí não teve jeito. Fora do próximo jogo do Cruzeiro, Romero. A chegada também com o Christian. E a bola pela linha de lado. Vamos chegando a 30 desta primeira etapa em Belo Horizonte. Em dezembro se enfrentam novamente pela Copa do Brasil em semifinais. Você acompanha também aqui no Amazon Prime. Luta do Caio Jorge. Reclamando a chegada aí do Gustavo Henrique. A infração foi marcada. O detalhe é cobrança para Matheus Pereira. 20 gols na Série A para Caio Jorge. De novo aí o jovem Felipe Longo. Primeiro tempo de puro estresse. Matheus Pereira articulando toda a jogada, muita visão de jogo. Vai para a cobrança o camisa 10 do Cruzeiro. William passou. Matheus também passou. William levantou. Cortou o Guinegão. Voltou para Arroio. Foi travado o Arroio. Tem contra-golpe com o Ranieri. Ranieri por baixo. E aí, amarelo para o Arroio. Vem matando o contra-golpe. O Arroio. Segundo amarelo do jogo. Segundo o Cruzeiro. E o segundo cartão amarelo também foi acabou correto. de voltar de suspensão. Acaba ali não acertando a bola. Somente o Ranieri. 2 cartões amarelos e os 2 foram corretos. Dessa vez até meio infantil, né? O carrinho do Arroio, até pelo risco, porque ele não chegou nem perto de atingir a bola, né? Tudo bem, tinha a questão de parar o contra-ataque, mas acabou sendo precipitada a decisão dele de ir pro carrinho. O Choca voltando o jogo aí para Gustavo Henrique. É o Campeonato Brasileiro, a sua 35ª rodada. Noite de domingo para fechar essa rodada. Vão voltar apenas 3 jogos para cada equipe. Aí o Choca, o Dorival. Tá louco na área técnica. Longo. Voltou para o Choca, pressionado. Carimbando o Matheus Pereira. A defesa, a ação cruzeirense, monitorando cada movimento do Corinthians. Não tem conforto na saída de bola. Agora opção pela esquerda. Anguilleri. Muito toque mais à frente. É o Hugo buscando. Ranieri no apoio. Guinegão também. Esse perde, ganha a bola. Vai pela linha de lado em arremesso manual. O Cruzeiro até agora naqueles dias, né? Em que compete muito bem, pressiona, sufoca, encaixa completamente a marcação. O Corinthians tem muita dificuldade para somar 3, 4 passes. E o Cruzeiro está lá em cima, pressionando e recuperando rapidamente a bola. Primeiro tempo muito bom até aqui. Não tem latifúndio para o Corinthians. É a fuga aí do Christian. Ainda o Christian protegeu. Não tinha carimbado a marcação. E o Cruzeiro vai com a sua força aérea para a grande área. Com o Caio Jorge. O Kaique chegando também. Detalhe do Christian. 33. Primeira etapa em Belo Horizonte. Vem a força aérea celeste. Agora com o William. Agora sim, dessa vez só o William para a cobrança.
Perna direita. Levantamento executado. Golpe de cabeça defensivo. O Anrileri voltou para o Lucas. Quase um golaço. Lucas Silva quase mete na gaveta. Segue 1 a 0. Com a perna direita ele colocou com um tráfego gigante diante dele. Mateuzinho, segue a pressão, hein? Olha a série de bola do Corinthians sofrida. Garro. Tentou abrir o jogo, Willian. Idon chegou. Ainda sobra com o Lucas. Primeiro também o Anrileri. Christian. Voltou para o Lucas. Proteção do Gustavo Henrique. E tem mais, hein? Fique ligado que vem por aí na tela para você. Ceará e Cruzeiro, sábado que vem, Record e YouTube Cazé TV, 9 da noite. Lá no Castelão. Anrileri. Rebateu Willian. Passou pelo Garro. Edjalba. Lucas Silva. E novamente o Kaique. Pressão do Yuri Alberto. Kaique faz um giro. Leva melhor. Rompe a marca central. Parte com a bola dominada. E o Kaique é esticado agora para Arroio. Esse tipo de esticada que está dando certo é o Matheus Pereira, não é o Kaique. Aí o Dorival. Rômulo. Diga. Não, o Corinthians não consegue descansar, respirar, né? Não conseguiu nenhuma finalização até agora. Teve... já vem Cruzeiro. Tem mais. Olha aí. Tem mais, Mauro. Tem o Arroio pro disparo. É pressão o tempo inteiro, Mauro Naves. Não, sim, com certeza. Nos primeiros minutos tinha mais de 70% de posse de bola o Cruzeiro, agora tem um pouco menos, mas esse que o Corinthians conseguiu um pouco mais não se refletiu em nada no ataque, né? Nenhuma finalização no gol, teve aquele escanteio lá e tal, mas uma jogada irregular. O Garro consegue se desmarcar ali no meio, ficar livre. Aí ele recebe e não tem opção, porque vem 2 ou 3, não dá para driblar todo mundo e aí não tem muita opção. Ele pode uma hora achar um passe para o Yuri, pode, mas tá muito difícil, o Corinthians não consegue articular nada. Então já tá parado. Aí o Fabrício Bruno tá dialogando bastante com o Stefano. Agora chegou também o Garro. 36, primeira etapa em Belo Horizonte. Dando infração aí, que favorece a equipe do Corinthians. O Garro. Já também o Mateuzinho. Para a cobrança, equipe corintiana. Alerta para o Cássio. O ídolo corintiano. Estamos já muito respeitado pela torcida cruzeirense. E como você vê, os bancários, reservas do Corinthians para essa reta final de primeira etapa. É a Série A aqui no Amazon Prime. Garro. Levantamento feito, levantamento executado. Gustavo Henrique no golpe de cabeça. Na hesitação, vai pintar o disparo. Afasta o Fabrício Bruno. Mateuzinho ajeitou. Cajota limpou a entrada de área. Olha o Corinthians chegando de novo em jogada aérea, como foi naquela ação anterior. Talvez a possibilidade maior do Corinthians seja justamente a jogada pelo alto, viu, Rafael Oliveira? É a chance de levar a gente para a área, né? De preencher a área, de tentar gerar alguma instabilidade na defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando marca no campo de ataque, é duríssimo de ser superado. E é o que tem acontecido até aqui. Então, uma bola longa que virou uma falta, que virou a chance de botar a gente na área, jogar a bola lá dentro. E a partir daí o Corinthians consegue gerar algum risco. Em detalhe, o Ranieri voltando a equipe hoje. Bidon. Recebe o Bidon, estoura aí para o campo de ataque, buscando o Yuri Alberto. Edjalba se antecipa. Lucas Silva, o toque foi curto para Romero. A chegada foi forte, caiu lá o Garro, segue o jogo com o Lucas. Trabalha por esquerda com o Kaique. Caio Jorge. Sente a pressão na ação individual. Lucas Silva, a enfiada na esquerda, que toque. Arroio, tentou disparo, teve o desvio do Tchoca. E é escanteio para o Cruzeiro. Tem uma bela manobra do Lucas Silva no detalhe. Essa ala direita defensiva do Corinthians está um convite ao prazer. Depois foi o Christian com o Garro. E o jogo seguiu.
Essa ala direita, o Matheus Pereira enfiando bola, o Lucas Silva também. O Cruzeiro está construindo demais esse ponto. O Dorival tá louco, é na frente dele. É na frente da área técnica. O Cássio. Pequena conversa com o Jardim. Matheus. Levantamento feito. Vamos querer ser defensivo. Fabrício Bruno. Deixa Romero. Era o Vidjalba voltando o jogo para Romero. Agora o William. Aí devolver no campo de defesa para Cássio. Em liberdade. E até solidão no intermediário de defesa. Mas chegou a pressão. Ele já ficou meio desnorteado. William. Estourando aí para o campo de ataque. É a resposta do Gustavo Henrique. Vidjalba e Lucas Silva. Ranieri. Ainda o Lucas batalhando. Bola espremeu, espirrou, ficou com o Caio Jorge. Não. Jogo parado. Até com um certo atraso. Foi o assistente que indicou também a infração que foi anotada. Para cima aí do Hugo. Já estava pintando um baita contragolpe do Cruzeiro. Aí Lucas Silva, Hugo. E foi dada a falta. Porque também teve chegada do Hugo nessa, viu, Nadine? A torcida reclamou muito. E com razão. Mas o assistente que marcou a falta ali pro em outro ângulo. Isso não foi falta, não. Cobrança executada. Em Mateuzinho. Chegou forte o Kaique. Mateuzinho voltando para Guinegão. Olha o Guinegão, Kaique. Prevalece o Kaique. Já sai jogando, tentou o toque Lucas Silva, abusou um pouco. Mateuzinho, 40 na primeira etapa em Belo Horizonte. Choca. Recuo feito na direção aí do Longo. Trabalhando com Anrileri. Tenta a sintonia pela esquerda para Yuri Alberto. Cobertura defensiva com Fabrício Bruno. Mandando para os populares. Ranieri. João Pedro choca. Aí Mateuzinho. Toque errado. Retoma o Cruzeiro e vem no contragolpe. Limpa a jogada do Caio Jorge. Experiência e categoria, apesar de tão jovem. Abre o jogo na direita para Christian. Avança o KJ na grande área. Arroio também. Romero. Tem Matheus Pereira também com opção. Volta aí para o Christian. William. Aí doutrinando o Cruzeiro. Afastando o Mateuzinho. Limpando a grande área. No peito, Yuri Alberto para Garro. Na sintonia corintiana vem o Timão. E o Garro acaba sendo desarmado. Reclamou. O que foi agarrado. Você falava sobre o lado direito de marcação do Corinthians, né? Assim, tem algumas dificuldades ali, porque o Gustavo Henrique é o zagueiro central. Em geral, você tem uma linha de 5. Significaria preencher melhor essa largura do campo, né? Você tem coberturas laterais mais próximas, um jogador mais perto do outro para se proteger, fazer cobertura contra um driblador pelo lado do campo, por exemplo. Vamos lá. É Romero, Matheus Pereira, vem pro disparo, no centro da meta, Felipe Longo. Só que essa linha de 5 se desfaz, né? O Gustavo Henrique sai muitas vezes para dar o combate longo até em cima do Caio Jorge. E o Mateuzinho também precisa se preocupar com os avanços do Kaique. E o Arroio está o tempo inteiro espetado ali. E aí gera dúvida no Choca. Ele fecha por dentro para compensar o Gustavo Henrique que saiu. Ele abre porque o Mateuzinho não está ali. O fato é que o Cruzeiro sempre acha espaço. Sexta-feira, Vasco Internacional, 7h30 da noite. Sexta-feira, hein? Na Black Friday da Amazon. Detalhe dos reservas bancários do Cruzeiro. O pessoal do Corinthians está todo em aquecimento, né? O Cruzeiro, todo mundo bancário. Hugo. Volta para Breno Bidon. Trabalhando com o Gustavo Henrique. Até o João Pedro choca. E o João Pedro. A evolução na transição pela direita. Arroio acompanha. Mateuzinho. De novo o João Pedro. Toque no Mateuzinho. O Arroio acelera agora. O João Pedro vai ter sem pudor, sem pudor. No recuo para o Longo. 43. Muito obrigado a você acompanhando essa noite de 35ª rodada. Bidon abrindo o jogo na esquerda. Tem o Corinthians. Tem o Hugo no avanço. O Yuri Alberto buscando o jogo. Bidon. Ranieri pelo miolo.
Antecipação absoluta de Fabrício Bruno. Tenta arrancada, rompendo a marca central. Conexão feita pela direita para Caio Jorge. Avança com a bola dominada. Encara o Gustavo Henrique. Vem para o disparo. Descolando o escanteio. É o contragolpe oferecido. E o Cruzeiro com muitas armas, muito arsenal. Era o Caio Jorge que veio com bola dominada para seu individual. É outro alerta para o Felipe Longo. Vai mandar lá no caos de novo o Matheus Pereira, junto lá com o William. Tem o KJ. Tem o Vidjalba. E tem o trem azul no ataque. Para o Brasil de audiência aqui no Amazon Prime. 35ª rodada. Christian também, Fabrício Bruno, o Kaique, o Caio Jorge e o Vidjalba. Matheus para o William. Levantamento feito. Tentativa, o corte. Foi do Choca. E deu uma hesitação. Teve uma leve hesitação do Felipe Longo. Vamos chegando a 45 dessa primeira etapa em Belo Horizonte. Olha do outro lado. Muito obrigado a você acompanhando esse jogo ao vivo e exclusivo aqui no Amazon Prime. Agora que chegou o William. E também o Matheus. 2 minutos. Informou. E tá aí na tela também. Levantamento do Matheus. Golpe de cabeça. Aí teve a queda do Ranieri. E já a infração marcada. Gol de Caio Jorge. O Cruzeiro vai vencendo por 1-0 em Belo Horizonte. Em reposição, o Felipe Longo. O Dorival vai pensando também, certamente, o Rafael Oliveira, em eventuais nomes para a segunda etapa também. Sai jogando o Bidon. Abre o jogo na esquerda. Um detalhe do Hugo. Rente a linha de aula. Ele parte com a bola dominada. Volta aí para o Bidon. Tem o Garro mais à frente. Tem o Romero no combate. De novo o Gustavo Henrique. Até o João Pedro Choca. Faltando 1 minuto no período de acréscimos. De novo o Gustavo Henrique. Ele abre o jogo na esquerda para Hugo. Ele recolhe. Guinegão mais à frente. Yuri Alberto no comando. Bidon. Ameaçando lançamento. Tocando para Henrileri. Devolução feita para o Henrileri. Cruzamento para a grande área. Tentava Yuri. Sobra para Ranieri. Ele batalha. Aí do Ranieri. Chega Vidjalba. E toma a frente. Ranieri vem com tudo. E o último toque foi no jogador corintiano. Uma talvez tentativa derradeira de primeira etapa para o Timão. Olha a luta, a batalha aí do Ranieri. E a chegada aí foi um embate com o Vidjalba. Com quase 47 dessa primeira etapa. Para o Stefano já basta. O Gal reclama, eu queria mais. Final de primeira etapa em Belo Horizonte. Caio Jorge aos 26 da primeira etapa. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Aí o KJ, 20 gols. No topo absoluto da artilharia da Série A em grande temporada. Olha o Vidjalba. Enquanto o Caio Jorge também já recebe aí um comentário. O Fabrício Bruno também corneta o Alex Stefano. Vamos. Final de primeira etapa. Trabalho de reportagem do Amazon Prime. In loco, Fernando Arantes e Luciano Dias. Mateuzinho aqui comigo. Mateuzinho, a sua visão desse primeiro tempo. Vocês encontraram alguns problemas ali em campo? Vocês reclamaram também? Queria que você desse a sua versão aqui. Não, um jogo muito difícil, onde que a gente encontrou uma equipe muito encaixada, que é a do Cruzeiro. A gente veio com uma ideia de marcação e estilo de jogo. E a gente está encontrando dificuldades para sair com a bola. Mas o jogo não está longe para nós, não. Creio que agora o Dorival vai passar para a gente os ajustes que a gente tem que fazer agora no segundo tempo, que a gente possa voltar melhor encaixado para poder buscar o empate e buscar a virada. Obrigada. Já vamos emendar aqui com o artilheiro do Campeonato Brasileiro se posicionando, Caio Jorge. Caio,
foi um Cruzeiro dominante no primeiro tempo, lembrando aquele Cruzeiro que foi muito bem no Campeonato Brasileiro como um todo. Uma análise desse primeiro tempo. Partida contra o Juventude serviu de aprendizado pra gente, entrar o início da partida bem ligado, bem focado. Vocês viram que a gente teve um grande primeiro tempo, a gente espera voltar sempre pro segundo, para quem sabe sair com a vitória. Tá certo, tá aí Rômulo, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Luciano, obrigado, Fernanda. 20 gols e o gol que abriu o placar, o Cruzeiro vai vencendo o Corinthians por 1-0 no Mineirão. A gente vai pro intervalo e volta com muito mais aqui no Amazon Prime com este clássico nacional. Intervalo Brasileirão no Amazon Prime. Tudo pode acontecer. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat. But the feeling keeps kicking in. Imagens de Belo Horizonte, intervalo para Cruzeiro 1, Corinthians 0. E de volta aqui, outro recado para você, nosso intervalo aqui. E agora com vocês o momento Jogo Limpo, patrocinado por CIF, limpeza milagrosa, que limpa mais de 100 superfícies. Vem comigo então ver a jogada mais limpa deste primeiro tempo, desta primeira etapa em Belo Horizonte. Aí é um choque, nossa senhora, hein? Tá aí no detalhe, mas foi na bola, apesar da queda, foi na bola. E Kaique e Yuri Alberto, o lateral do Cruzeiro, o Kaique, parece até que tá jogando com o CIF no bolso, de tão limpo foi esse lance, foi na bola. E aí eu deixo para você o questionamento, aproveitou o desconto na tela? CIF está patrocinando as jogadas limpas de hoje e o Felipe Melo, ele mesmo, deixou um recado para você. Ele é o novo embaixador do Jogo Limpo no futebol. Parece milagre, mas é CIF. Então corra lá nas redes sociais da CIF para conferir o recadinho do Felipe Melo, embaixador CIF. E agora para você, nesse intervalo, os melhores momentos para análise do Rafael Oliveira, também aqui nos estúdios, também com a Nadine Bastos. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Diga, Rafael Oliveira. Foi o primeiro tempo de muita superioridade do Cruzeiro desde o início, né? A gente já viu o Arroio sendo acionado, o Matheus Pereira muito ligado no jogo. Aliás, o Cruzeiro muito ligado no jogo, né? Para pressionar, roubar, acelerar. O Matheus Pereira sendo esse maestro, achando ótimos passes como esse, né? Ele aciona o Christian pelo lado direito, o Arroio fechando na área, como já tinha feito 2 vezes com o Mateuzinho, tendo que fazer coberturas ali. E dessa vez o rebote fica com o Caio Jorge para fazer mais um gol, artilheiro do campeonato. Tá barato pro Corinthians o que foi o primeiro tempo. O tamanho da superioridade foi para mais do que o placar mostra. O placar é magro, é 1-0, o que mantém o Corinthians vivo dentro do jogo, mas o Cruzeiro foi bastante superior. O Corinthians até conseguiu, nos momentos de bola parada, em que colocou mais gente dentro da área, incomodar um pouco, mas com bola rolando foi um festival de erros de saída de bola, muita dificuldade para ficar com a bola, e o Cruzeiro recuperava e era agudo. Nem precisou ter muita posse de bola para isso, porque a questão não era a superioridade a partir da posse, e sim a forma como pressionava para roubar e rapidamente definir. Foi bem superior o Cruzeiro. E Nadine, o trabalho da arbitragem, hein, num jogo com 2 cartões para o Cruzeiro, né, para o Romero e para o Arroio, e também com 11-3 em faltas. Bastante que é também faltas mais posse de bola do Cruzeiro. 14 faltas, os 2 cartões amarelos foram bem aplicados. Até o momento, o Alex Stefano está indo bem. Vamos esperar que ele continue assim na segunda etapa. Muito bem, gosto dessa precaução. Você chegou com muitas preocupações, agora chega também num modelo mais de precaução, mais precavido. Então, com 1-0 para o Cruzeiro. Destaque, o Fernando Arantes e Luciano Dias. Como é que está essa movimentação no Mineirão aí no intervalo? Diga! Tá com um cheiro de tropeiro maravilhoso, mas ao mesmo tempo o Corinthians chamou 3 jogadores para o vestiário que estavam aquecendo. São eles o André Carrilho, o Vitinho e o André. Então Carídio, Vitinho e André foram chamados por Dorival Júnior. No lado do Cruzeiro, todos os jogadores estão no vestiário. Não deve ter mudança. O Leonardo Jardim, pela postura dele
gostou muito do primeiro tempo. Um Cruzeiro que criou várias chances, a gente viu nos melhores momentos. Pelo visto, não teremos alterações no lado da Raposa. E destacando também, aproveitando esse domingo para destacarem Nadine, Rafa, o Mauro Naves também, além dos nossos repórteres, a Série B, né, com os 4 que avançam para a Série A, aí, Curitiba, Atlético Paranaense, a Chapecoense e Remo subindo. O Remo, pela primeira vez na Série A, depois de 31 anos. Desde 94 a última vez, hein? Que loucura, hein? E de virada, né? Porque era um confronto direto com o Goiás, que chega a abrir o placar. O Goiás estava no G4, o Remo consegue a virada, consegue o acesso e retorna para a elite depois de muito tempo. Série B sempre com finais dramáticos, né? Sim. Sempre as últimas rodadas da Série B tem vários envolvidos e foi mais uma vez o caso agora. Quem ficou em quinto foi o Criciúma? É, o Criciúma que estava logo atrás, que dessa vez não foi o Novo Horizontino, não, né? Não, também terminou perto. Ficou perto. Mas o Criciúma jogava com o Cuiabá, também poderia ter subido, acabou perdendo, teve jogador expulso também e acabou ficando sem a vaga. Então, destaque aí para a dupla do Paraná, né, de Curitiba voltando, também a Chape voltando e o Remo, depois de 31 anos, voltando à Série A. E fica a questão aí, quais são os rebaixados? Paysandu, estava um bom tempo, né? O Amazonas, Ferroviário e também o Volta Redonda. O Voltaço caiu. Tempo, é. Não tinha jeito. Não tinha jeito, não? Não, a missão era muito difícil, estava claro desde o início do campeonato. Acho até que lutou bravamente. E vamos ver quem vai cair dessa Série A, né? Lembrando, o Vitória venceu o Sport 3-1. Nesse momento, coloca muita pressão no Santos, né? Que enfrenta amanhã o Internacional também, que precisa também de vitória para estabilizar e escapar de zona, hein? Exato, com o Juventude e Fortaleza em situações mais delicadas, né? Juventude que chegou a ficar na frente no placar contra o Cruzeiro na quinta-feira, poderia ter dado também uma respirada. Lembrando que ainda tem Juventude e Santos na penúltima rodada. Sim. Também, né? Amazon Prime. Exatamente, se o Juventude vai chegar vivo lá ou não, mas para o Santos aparentemente vai ser uma decisão a mais, já tem uma amanhã também. O Juventude chegou a abrir 2-0 contra o Cruzeiro na última quinta-feira. E hoje perdeu para o São Paulo em casa. Uma situação bem complicada. Voltando, e o Fabrício Bruno. O Caio Jorge, autor do único gol da partida até o momento. 1-0 para o Cruzeiro contra o Corinthians. Meu Deus do céu, tá alguma coisa caindo aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos voltar com imagens aí do Mineirão para a segunda etapa aqui no Amazon Prime. Agora sim que vai voltando também os titulares da equipe do Corinthians, né? Como citei, não vencem o Cruzeiro em Belo Horizonte desde 2016. Vamos ver o que nos aguarda em Mauro Naves, direto de Belo Horizonte. Diga, Mauro. Vamos aguardar pelas mudanças aí. Eu acho que se fosse o jogo do dia 10, Rômulo, sabe? O primeiro jogo pela Copa do Brasil, vou segurar 1-0, um placar mínimo e tal. Se der certo, uma bola parada eu empato, se não leva esse resultado para tentar decidir em casa tal. Não é o caso. Não é o caso. Então eu pensei que vou chamar o Charles aqui para ver se ele ajuda um pouco o Mateuzinho. Peço para o Ranieri fechar. Acho que não. Acho que o Corinthians tem que tentar mesmo incomodar um pouco mais o Cruzeiro na frente. Tentar fazer alguma coisa. Foram 12 finalizações de um lado e 2 do outro. Então vamos ver aí nas mexidas. Aí a culpa então é do Guinegão? Não, não é. A bola não chega. Mas tem que incomodar. E eu acho que com a entrada do Carrídio, por exemplo, esse Corinthians já pode ser diferente no meio-campo. Bom, temos aqui as substituições. Posso dar aqui? Fique à vontade. Entra o 19, André Carrídio. Para a saída do 14, o Ranieri. 29, Vitinho entrou. Para a saída do 26, o Andileri. E André com a 49 entrou. Saiu o Guinegão com a 56. Rolando aqui no Amazon Prime. Muitas, o Dorival agitou esse vestiário, hein? Carrilho, Vitinho e André saíram. Primeiro vamos a esse ataque com o Matheus. Guinegão, Anrileri e Ranieri. Marcar aqui Guinegão, Anrileri e Ranieri fora. Carrilho, Vitinho e André, o Dorival Júnior. Quer dar uma sacudida, mas o Kaique está no ataque, o Cruzeiro em ação. Cruzamento afasta o João Pedro Choca. Rômulo. Diga. Só confirmando, o Cruzeiro sem mudança. Para essa segunda etapa.
Lateral para Kaique. Primeiro minuto nessa segunda etapa em Belo Horizonte. E o Matheus Pereira se esgarrando do bidon. Tentativa do Cruzeiro pela esquerda com o Caio Jorge novamente. Kaique de novo para o KJ. Lançamento para a grande área. Afasta o André, que acabou de entrar em ação também. E Djalma contra Yuri Alberto. Está caindo em câmera lenta até a falta marcada. Mudança geral no Corinthians, hein, Rafa Oliveira? O primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim, né? O time foi muito superado e taticamente era natural abrir mão da linha de 5, até porque ela não funcionou. O Corinthians, na verdade, ofereceu vários espaços que o Cruzeiro explorava bem. Então vira a linha de 4 agora, com o Hugo virando o lateral pela esquerda e não mais o ala. O corredor direito deve continuar aberto para o Mateuzinho se projetar. A diferença é que agora o Bidon vai fazer o papel do meio-campista pela direita, com o Carrilho de primeiro volante e o André como volante pela esquerda. E aí o Vitinho vai fazer ora o papel de um segundo atacante, ora um meia pela esquerda, para o Garro encostar no Yuri Alberto por dentro. Tentativa de tabela do Matheus para o Arroio, mas foi dada a falta pelo caminho. Detalhe do camisa 10 cruzeirense, aí o Mateuzinho também. 2 minutos em início de segunda etapa, de novo foi o Carrilho. Acabou de entrar aí com o número 19, empurrando o Matheus Pereira. Agora, não entendi. Mandou aí para algum sobrenatural. O Longo despachou na sequência. Matheus. Esse perde, ganha, volta aí para Carrilho. Abrindo o jogo na esquerda, vem o Corinthians, vem o Timão. Este é Hugo, rompendo a marca central. Garro se apresenta. Toque feito do Vitinho para o André. André buscando Yuri no comando. Ele gira, tentou a devolução, mas já a infração marcada. E a bola voltando para o Cruzeiro. Estava adiantado ao Yuri Alberto. Detalhe do Christian. Reposição para Fabrício Bruno. Então, repetindo, parabéns ao Atlético Paranaense, ao Curitiba. Não, Curitiba, Atlético Paranaense, a Chapecoense e ao Remo. Avançando para a Série A 2026. E vem Arroio, vem Matheus, tem o KJ, tem cruzamento para o KJ. Do Capuloso! Adivinhe, é dele! O inevitável, o impiedoso! Passa o K de forma imediata, cada vez mais no topo, Caio Jorge! Arroio, desvio do choque, aí sobrou praticamente na marca penal, para a frieza, para a qualidade, para o instinto assassino de Caio Jorge. Cruzeiro 2, Corinthians 0. 2 gols dele, do artilheiro da Série A, o inevitável KJ. Rafael Oliveira. Novamente essa história. Mudou de linha de 5 para linha de 4, mas o que não mudou foi o Arroio dando muito trabalho no setor do Mateuzinho, né? A jogada começa numa ótima inversão do Fabrício Bruno, depois o lado esquerdo com o Arroio conseguindo levar vantagem, atacando as costas do agora lateral e não mais ala. O Tchoca teve a infelicidade do desvio sobrar nos pés do Caio Jorge, mas o fato é que o Corinthians tentava mudar taticamente para competir um pouco melhor, mas já começa o segundo tempo tomando outra pancada. Falava no intervalo, né? Acho que até o 2-0 está mais de acordo com o que foi o primeiro tempo do que o 1-0. 1-0 tinha ficado bem barato para o Corinthians. Mas não deu nem tempo de testar a nova formação e acaba tomando o segundo gol. O Mauro Naves, o trem azul não perdoa essa raposa. É insana, Mauro. Esperar esse lance aí, vamos ver. Mas é isso. É o que o Rafael resumiu aí. Quer dizer, não deu nem tempo de ver se daria certo, né? Essa mudança aí do Dorival, se conseguiria perturbar um pouquinho mais a defesa do Cruzeiro. Aí já tomou um gol inspiradíssimo que está o Caio, né? O primeiro gol, a bola podia ter sido o gol do Arroio. Sobra para ele. E essa agora no desvio, vai bem no pé dele, bem colocado. O momento iluminado, como você disse. William, cruzamento, vai voltar para o próprio William, ele recorre, tenta a finalização, e apenas o tiro de meta para Felipe Longo. Aí o Luciano Dias, o Mineirão explode.
Explode, a torcida é empolgada com esse momento do Cruzeiro e o KJ está muito valorizado. O Cruzeiro só aceita abrir conversas com ofertas acima de 35 milhões de euros. Por menos disso, o Pedro Lourenço não quer liberar o KJ, não. Ainda mais com esse resultado, vai garantindo vaga direta na Taça Libertadores da América. E 21 gols, né? Que não é algo corriqueiro no Campeonato Brasileiro. A gente tem algumas artilharias com números bem baixos. Nos últimos 10 anos, só 2 artilheiros fizeram mais de 20 gols no Campeonato Brasileiro. O Cano, 26 em 2022 e o Gabigol, 25 em 2019. O Caio Jorge chega a 21 agora. Aí o Vitinho, acaba desarmado. Fabrício Bruno com a sobra. Este é Lucas Romero. É um prazerão aqui no Amazon Prime. Tem um ataque rápido, rasteiro, igual o ataque do Cruzeiro. Romero. Vai passar o Caio Jorge, é Matheus Pereira, não. Antes, o corte da defesa corintiana com o Choca. Garro. Rompendo a marca central, acompanhado pelo Lucas Silva. Até a falta. Ainda ficou reclamando o Lucas Silva, mas foi um agarra-agarra, parecia uma micareta. Carrilho. Não que eu tenha frequentado micaretas. Garro. Um Abadá, não. De novo, agora a chegada de Lucas, outra falta. 2-0 Cruzeiro. Você viu, na sexta-feira tem Vasco da Gama Internacional aqui no Amazon Prime. 7h30 da noite na sexta-feira. Tem muita NBA, tem NFL, né? Um jogo de Black Friday também. Na sexta-feira, 5 da tarde. Tem NBA na terça-feira. Na sexta também, com rodada dupla. Dezembro vem aí a Copa do Brasil. De novo tem Cruzeiro e Corinthians também aqui no modo Prime. Levantamento do carro. Esticou-se todo. Mas em vão, Hugo. A Fiel sempre presente. Nas boas e nas ruins. E de novo em destaque, o gol legal do Cruzeiro. O João Pedro deu condições para o Arroio. Que recebeu. Aí no meio do caminho teve o desvio justamente do Choca. E ela foi no pé do artilheiro. 2-0. Agora chama atenção a finalização certa. 5-0, hein? Quer dizer, no alvo. Arroio. Chegada do Mateuzinho, amarelo. É o primeiro amarelo do Corinthians, viu, Nadine? Esse primeiro amarelo do Corinthians, o terceiro do jogo. Daí de um detalhe, eu aproveito. Atenção, membros Prime. Garanta 100% off em celulares com parcelas em até 12 vezes só na Black Friday da Amazon. Escaneie o QR Code, acesse www.amazon.com.br/eletrônico 100. E essa falta do Mateuzinho é de pura frustração. Né? Não tinha nem nenhuma disputa pela bola. Ele sabe que ele está sofrendo muito no duelo com o Arroio. E agora vamos ver como vai lidar com esse cartão amarelo. Porque o tormento do Arroio vai continuar no setor dele. Precisa ter cabeça para evitar uma expulsão também. Vamos, Lu. Diga. Mateuzinho que passa a ficar pendurado no Brasileirão Betano com 2 cartões amarelos, né? Medava o Christian. O arte foi feito. Retoma Carrilho. Voltando o jogo aí para João Pedro Choca. Tenta a conexão para o campo de ataque. Afasta parcialmente o William. Yuri Alberto surge no comando. Tem Garro mais à frente. Avança o Corinthians em busca de reação. Bidon. Domina Vitinho. Ajeitou. Já passou. Recebeu o Hugo. Recolheu. Vem o Timão. Tentava o Bidon. E apenas o tiro de meta. Passe ruim, né? Passe ruim do Hugo. Tentando o deslocamento do Breno Bidon pela esquerda. Também o Corinthians não se ajuda em possibilidade de ataque. Aí está Leonardo Jardim. Quando o Luciano Dias falou que ele está pensando na torcida do Cruzeiro, o Rafael Oliveira já fica angustiado, hein? Porque é um trabalho que
seguindo aí temporada a temporada, tem muita chance de grandes conquistas. Seria um baque muito grande ter que recomeçar, né? Depois do tamanho da evolução que o time conseguiu com o trabalho do Leonardo Jardim. E também pela perspectiva muito positiva. O Cruzeiro tem alguns jogadores jovens, o Arroio é um deles, né? O Cruzeiro, não só que já estão, mas que também vão chegar, jogadores que se encaixam muito na ideia de jogo do Leonardo Jardim. Então, uma continuidade tende a ter um 2026 muito forte do Cruzeiro. Até por ter agora, mantendo o Leonardo Jardim, muito mais critério para estabelecer contratações, né? Porque o Cruzeiro do início dessa temporada não parecia um Cruzeiro com muito critério, né? Um pouco por acaso e muito por mérito do Leonardo Jardim, ele encontrou um time em um elenco que não tinha sido construído da forma ideal em termos de contratações e prioridades. Para 2026 a perspectiva já é bem melhor. E essa chegada aí, Nadine Bastos. É um lance para cartão amarelo. O árbitro devia estar analisando as imagens, porque o árbitro marcou apenas a falta. Para mim seria lance para cartão amarelo e não cartão vermelho. Chega daí para cima do Rodrigo Garro, é amarelo. Vai dar até para confirmação no replay da jogada. A chegada forte para cima do Garro. Eu estava lendo aqui um texto. Quem recebeu? Árbitro de jogo na direita. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, muito obrigado. Amarelo para o Fabrício Bruno. Então, terceiro do Cruzeiro. Carrilho. Inverte o jogo na esquerda para Garro. Ele encara o Christian. Lançamento feito na esquerda, buscando André. Chega o Fabrício Bruno. Autoridade. Pegou isso com a perna direita, despacha, ela viaja. Tentava o KJ. João Pedro. Garro, André, tenta nesse bate-rebate, volta para o André. Está sendo um pouco maltratada neste momento a bola. Kaique contra Yuri Alberto. Na pressão, Kaique. Ainda conseguiu o passe, Arroio. Recolheu o rente a linha de lado. Colocou na frente. Aí o choque com o Mateuzinho. Segue o jogo. Avança Gustavo Henrique. 13 minutos, segunda etapa. Carrilho. Abertura pela direita. Toque feito para Vitinho. Volta ao jogo. Garro para Hugo. Recolhe lateral de área, extrema esquerda. Encarando o William. Ajeitou. É para o André. De novo para o Garro. Para o Carrilho. Ele busca espaço. O Arroio fechou a porta. Mateuzinho. Dominando, levantamento na grande área, Yuri Alberto! Ela passa e vai pela linha de fundo. Foi com carinho no capricho, levantamento na direção do Yuri Alberto. Levantamento do Mateuzinho, cabeceando de baixo, de cima para baixo. E o Cássio acompanhando o Corinthians, que foi criando oportunidades em jogadas aéreas ao longo de todo o jogo, viu, Rafael Oliveira? Mas segue no zero. Essa foi a melhor jogada trabalhada, construída pelo Corinthians no jogo, né? Jogada que teve participação do Carrilho, abrindo o jogo, o Mateuzinho indo à frente, fazendo um bom cruzamento para achar o Yuri Alberto dentro da área. Dessa vez o Fabrício Bruno um pouco atrasado para chegar nesse duelo. Mas foi a melhor jogada do Corinthians no jogo. Muito pouco, mas foi pela primeira vez uma jogada construída. De novo Carrilho. Deixa o André, o número 49. Uma das 3 mudanças do Corinthians. Outra foi essa aí, ó, com Vitinho, 29. Passe no comando de ataque para Garro. Abre mal. Foi no pé do Kaique, que já estourou para o campo de ataque, buscando o KJ, que já colocou na frente, longo! Era mais um gol em explosão do Caio Jorge. Vem de novo o Corinthians aí com o Vitinho. Que matada do Caio Jorge. A bola escapou um pouco, mas ele conseguiu dominar, mantendo a velocidade do lance de uma forma extremamente difícil. Mais uma vez o Cruzeiro como explora essa velocidade, né? Uma interceptação de passe já virou um lançamentaço do Kaique para o Caio Jorge. Esse é um gol assim do ápice físico, né? O cara tá voando para fazer essa jogada. Matheus Pereira. De novo aí para Kaique. Matheus. Bom, pela marca central, parte como eliminada, completa pelo Mateuzinho. Aí do Matheus faz o break. É o maestro voltando o jogo para o Kaique. Até o Lucas. Com 15 dessa segunda etapa em Belo Horizonte.
Cruzeiro vai garantindo avanço direto para a Taça Libertadores da América. De 26, William. Matheus. Lucas Silva é acionado, parte com a bola dominada, impulsionando o ataque. Abrindo o jogo em cima para o Kaique, para o Arroio, colocou na frente o Choca. Empurrou pela linha de fundo. Olha o Gabigol aí, é uma festa no Mineirão. É a China Azul em êxtase em BH. De novo detalhe, hein? Parou no Felipe Longo, era outro gol do KJ. Em grande lançamento do Kaique. Dessa vez o Longo teve sucesso. Tá lá o Christian, tá lá o Kaique, o Fabrício Bruno, o KJ, o Caio Jorge. O que é isso aí que tá acontecendo? Ó, o Stefano. Agora sim a cobrança. William para Matheus Pereira. Ele domina para a esquerda, o Lucas Silva pede também. Este é o William contra o Vitinho. Mais uma vez Arroio, disparando pela esquerda o Tchê. Chegou rasante, Mateuzinho afastou. Ainda sobrou para o William, que tentou e isolou. É uma festa no Mineirão, viu, Mauro Naves? Ah, uma festa com certeza. É bem verdade que 2.600, né, que a Fernanda falou, pessoas que estão aqui do lado corintiano, apesar do placar, continua ali animado. Chegou agora há pouco uma caravana com... Vamos ver esse ataque aí. Não vai dar em nada, não. Chegou caravana com os batuques, bandeiras, mas enfim, a festa é toda azul aqui. E com toda razão, né? O jogo é do Cruzeiro. O Corinthians melhorou um pouquinho, conseguiu aquela jogada bem tramada ali, que o Yuri cabeceou. Mas é muito pouco ainda para pensar em buscar pelo menos um empate. O jogo ainda é todo do Cruzeiro. Rômulo. Oi. Chamaram o Dieguinho. Vamos passar as orientações agora para ele. Vai entrar. Com a 61, Dieguinho. Lateral com Kaique. Vai buscando lá o Caio Jorge. Garro também batalhando. Vamos colocar no chão aí. Garro tentou uma esticada. Cobertura defensiva do Cruzeiro com o Vidalba. Sai jogando o trem azul. Antecipação do André. Sobra com Carrilho. Vem o Timão. Abrindo o jogo na esquerda. O apoio do Hugo. Escola um atalho para o lado esquerdo. Volta o jogo no miolo para Carrilho. Também chegou o Caio Jorge. Já foi alimentado em contragolpe. Tem Arroio, tem Christian, tem o KJ. Com a bola dominada para Arroio para o disparo. É do Cabuloso. Dele, Arroio, o Tchê em uma paulada, em um contragolpe fantástico, rápido e rasteiro. E com o ataque do Cruzeiro, William, o KJ, que auxiliou na defesa, foi alimentado, partiu com a bola dominada, em esplendor físico, acionou o Arroio, que fuzilou. Executou! Pobre Felipe Longo, sentindo a pressão do trem azul, que é feroz, que é gigantesco e que amplia a vantagem para 3-0 em desempenho. Uma clínica, uma aula. Olha só o remeleixo dele, do Tchê Arroio, sensualizando no Amazon Prime. Até mudou lá, é o Martínez que vai entrar em campo, saindo o Garro. 3-0, que sacode é esse? Diga, Fernanda. As últimas duas mudanças do Corinthians no Brasileirão Betano, então saíram o Breno Bidon com a 27 e o Garro com a 8 para a entrada do 61, Dieguinho e 70, José Martínez. Dorival disse, titulares momentâneos, mas quer que todos se sintam como titulares na equipe do Corinthians, tendo a oportunidade agora. Com
Dieguinho e José Martínez. Eu tô anotando aqui, o Cruzeiro tá atacando. Não quero saber de mim, ele me ignora. Se eu perder um gol é culpa do Cruzeiro, que não para. Diga aí, Rafael Oliveira. O Dieguinho vai para a meia direita, né? E o Martínez vai tentar encorpar mais o meio para tentar ganhar essa batalha dos duelos, que é completamente vencida pelo Cruzeiro. Foi um belo gol e um contra-ataque. Para mim, o lance que ilustra o jogo é esse lance do 3-0. A forma como o Cruzeiro ganha duelos, atravessa rapidamente o campo, vai de 0 a 100 em poucos segundos. A forma como é um time que acelera muito bem, precisa de poucos toques na bola. Começa com o combate do Caio Jorge, que intercepta já puxando o contra-ataque. Em um toque do William já é o Caio Jorge disparando. E também para coroar a boa atuação do Arroio, né? Porque o Caio Jorge é o cara do jogo, 2 gols, 1 assistência. Mas o Arroio também está bem desde os primeiros minutos. E dessa vez aparecendo para finalizar, bater firme, fazer um terceiro gol também do Cruzeiro. É uma vitória e tanto, uma belíssima atuação do Cruzeiro hoje, passando por cima do Corinthians. Realmente arrasador. Tem a falta marcada. Rômulo. Oi. O Arroio marcou o segundo gol com a camisa do Cruzeiro, isso em 10 jogos. Vem crescendo de produção, o Cruzeiro que investiu 8 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Besiktas da Turquia. O contrato dele até 2029 é mais um investimento daqueles jovens jogadores, uma nova política do Cruzeiro, jogadores com potencial. É um investimento bem certeiro. Extremamente certeiro. Entrou já com o campeonato em andamento, né? E realmente vem com um impacto enorme. Dieguinho, o Corinthians aí com o Mateuzinho. Kaique chega rasgando. E que acrescenta um perfil de ponta que o Cruzeiro não tinha, né? Porque por mais que o Wanderson tenha sido importante em vários momentos da temporada, ele não é esse jogador explosivo, tão agressivo e incisivo como o ponta que é o Arroio. Não teve gol. Exato, muito jovem para fazer esse papel e já assumindo. O Cruzeiro faz um investimento no Sinisterra, que é um jogador que tecnicamente tem muito potencial, mas que sofre com lesões. O Cruzeiro tem para o ano que vem o Neiser Villarreal, que também é um jogador de seleção de base, fez um belo Mundial Sub-20 com a Colômbia, também é uma alternativa a mais. É muito interessante esse olhar que o Cruzeiro começa a ter para o mercado sul-americano, para explorar jogadores de potencial também. E num time já com uma identidade de jogo, fica muito mais fácil esse encaixe. Por isso a gente falava da projeção interessante para 26, com o Leonardo Jardim ficando. O Arroio já está dando passos importantes. É o Corinthians do Ricardo Bulgarelli, analista de NBA do Amazon Prime. Deve estar fazendo outra coisa. Saiu de casa com o James, o cachorro dele. Mas o Yuri Alberto já invadiu. Vem Yuri pra fora! Yuri Alberto perde uma chance monumental. Mas já tinha um impedimento. Vamos ver no detalhe, Natini. Estava impedido o assistente e esperou a conclusão da jogada, mas depois levantou a bandeira. E o Cruzeiro do Marcos, do Lúcio. São irmãos, filhos do Nilson, lá em Tiradentes, Minas Gerais. Obrigado a toda a família pelo apoio. Acompanhando o Brasileirão aqui no Amazon Prime, acompanhando o Cruzeiro vencendo o Corinthians por 3-0. Aí Vidjalba. Cássio estourando aí. Tá buscando o campo de ataque. Matheus Pereira. Lucas Silva para o Matheus de novo. Vidjalba. Também se começar a citar o pessoal também, não só de Tiradentes, mas também de Divinópolis. Se o Cruzeiro, eu vou ficar aqui. Uma transmissão na Guila, né? Tem o Desidério também lá no Porto Velho, em Divinópolis, no Bazar DDT. Também vendo o trem azul. Aí o Vidjalba. William. Você viu, né? Cruzeiro e Ceará. É o próximo jogo do Cruzeiro no Castelão. E aí, Rafael Oliveira, aquele torcedor, a torcedora cruzeirense mais angustiada. A angústia aumenta, eles ficam pensando nos empates aí contra o Fluminense, contra a Juventude. Ver o time jogando esse nível hoje. Por que não venceu, né? Sabe, tem torcedor de todo tipo. Tem o que está curtindo o momento da vitória, como tem o torcedor corintiano agora que está louco. E tem esse cruzeirense que não consegue curtir a vitória, está pensando no empate lá contra o Juventude, naquela bola do Gabigol. Futebol revela várias facetas de como o ser humano lida com a vida. É isso, empate com o Sport, né, que acaba sendo também, terrível, né, para essa sequência. Vem o Dieguinho para o ataque, aí o Vitinho recebeu, foi carimbado o Romero. Ainda sobra com o Martínez.
De novo Hugo. Um apoio pela esquerda, recolocando no campo de defesa aí para Gustavo Henrique. Até o João Pedro Choca. Vem de novo o timão. Mateuzinho. A Fiel presente, acompanhando o jogo. Também presente no Mineirão. Mateuzinho. Levantamento executado. William. Limpa a grande área. Aí o Christian abusou. Não teve piedade. Matheus Pereira. Daqui a pouco tem um replay, né? Você, torcedor corintiano, torcedora corintiana, fecha o olho, porque daqui a pouco tem essa finta novamente aqui no Amazon Prime. E como o futebol é assim e é traiçoeiro, né? Na última quinta era a festa total, a vitória do Majestoso. Por 3-1, com uma autoridade incrível, com o Memphis Depay, um gol antológico. É a vida que segue, hein, Martínez? Carrilho e Hugo. Recolocando no campo de defesa para Gustavo Henrique. Aí de novo. Christian. Foi um déspota. O jogador caído. Quem é o Arroio? Vai mudar. Vai mudar. Correu muito, exatamente, né, isso, Luciano? Arroio correu demais, né? Mateuzinho sofreu muito com o Arroio hoje. Deve deixar o campo o Arroio com a número 99, Sinisterra, com a camisa de número 17. Já ali no trabalho de aquecimento, deve entrar no lugar do atacante cruzeirense. O Wallace também deve entrar daqui a pouco, viu? E aí para a volância, para o meio de campo. Enquanto você revê o Caio Jorge desarmando, puxando o ataque. Por isso eu fiz questão de destacar, né, o esplendor físico que vive o Caio Jorge nesse momento. É fantástico presenciar isso. E ele aliando a técnica. E a festa do Arroio com o Jardim e toda a China Azul. Ô Rômulo. Tá saindo o Arroio. Diga, Mauro Naves. Eu acho que os jogos pela Copa do Brasil vão ter características muito diferentes, né? Jogos decisivos, tem uma entrega muito maior, etc. Agora, em termos de jogadores, esse me parece o Cruzeiro titular para jogar as partidas da Copa do Brasil. O Corinthians não tem aí um lateral esquerdo hoje, que seria titular, o Bidu passou a ser, e o Memphis, né? Esperando esse ataque aí, vamos ver. Com o Dieguinho avançando pela direita, fazendo uma baguncinha. Depois o Romero limpa a área. Carrilho recolhe, amaciando o peito. Avança pela direita, ainda Carrilho, na ação individual. Melhor para a defensiva cruzeirense. Sólido, o Kaique. Vem de novo o Cruzeiro. Colocou na frente a cobertura corintiana. Aqui entrou também o Japa, né? Entrou em ação com a 7-7. Isso mesmo, Rômulo. Vi aqui o 7-7. Primeiro aí o Dieguinho. Tenta a finta contra o Lucas. Carrilho contra Romero. Abertura executada para Mateuzinho. Mateuzinho no levantamento. A bola já saiu. Como foi isso? É o Japa com a 7-7, hein, Luciano? Exatamente, Rômulo. O Japa, jogador de 21 anos, entrando com a camisa de número 77. Saiu o Christian, número 88. O Japa, que teve uma lesão grave no início do ano e não teve muitas oportunidades. Agora começa a ter uma sequência. Ele entrou muito bem contra o Juventude. É um jovem promissor aí do Cruzeiro. Mas eu vi também que ao longo da semana, publicamente, o Jardim, viu, Rafa, destacou que talvez para o Japa o melhor caminho seja um empréstimo. Para ter minutagem, para seguir no radar para o ano que vem. Pelo menos publicamente o Jardim já destacou. Talvez seja o destino mais plausível do Japa para o ano que vem. É, porque com o elenco corpando também, né, para um jogador jovem é importante ter minuto para desenvolver. Hoje ele entra, por exemplo, num jogo em que o Christian é substituído e o Matheus Henrique não está à disposição, que era a opção natural para fazer esse papel do meio-campista pela direita, né? O Japa já jogou até de lateral esquerda, o meio-campista que pode atuar pelos dois lados, canhoto e tal, mas aparentemente o Leonardo Jardim o enxerga como um jogador para essa função do meia pela direita, que fecha uma linha de 4, mas muitas vezes é um meio-campista a mais. O que o Christian faz, o que o Matheus Henrique faz, e nessa fila o Japa fica um pouco para trás. Detalhe aí o André.
Em bela ação individual, depois da falta que favorece a equipe corintiana. Já na marca de 30 dessa segunda etapa. Muito obrigado a você acompanhando o Brasileirão aqui no Amazon Prime. Vitinho para a cobrança. Sinisterra e o Matheus Pereira na barreira celeste. O Timão tentando sair do zero em Belo Horizonte. Detalhe do Stefano. Agora sim, Vitinho para o disparo. Explode na barreira. Em especial no Sinisterra. É escanteio para o Corinthians. Na cobrança o próprio Vitinho. Quase uma reta final de jogo em Belo Horizonte. O Gustavo Henrique ilhado na grande área. Levantamento a meia altura. O desvio foi do Hugo. Apenas a proteção sai jogando o Cruzeiro com ele. O onipresente Caio Jorge. Vidjalba vai despachar para Sinisterra. KJ já passou. Quem deu o bote agora foi o Mateuzinho. Levou a melhor. Já serviu ao Dieguinho. Em um 6-1 contra o Kaique. De novo o Mateuzinho. Martínez. Servindo a Hugo. Operando, manobrando pela esquerda. Em Vitinho, com a bola dominada em ação individual. Ainda Vitinho, faz o corte para cima do William. Ainda o Vitinho junto à linha de fundo. Em novo escanteio. Para nova cobrança do Vitinho. Aí manda lá no caos. O Yuri Alberto na batalha com o Japa, com o Romero. Lançamento executado, Matheus Pereira, golpeia de cabeça. Martínez volta ao jogo, Mateuzinho. Outro passe para elevação para Vitinho. Ele recolhe para a esquerda, encara o William. Mais boa finta, ainda o Vitinho. Buscando espaço, fazendo a conexão no alto. Corta o Fabrício Bruno. Sinisterra tem a sobra. Tem frieza também dominando nesse ponto aí, não. André fez o corte. E o Vidjalba sai jogando. Não sei se é irresponsabilidade ou frieza, né? Ficar pintando em cima da bola naquele ponto, o Sinisterra. É um misto das coisas. Aí o Lucas Silva. Oi. Uma notícia que o Arroio está aqui no banco de reservas com gelo na panturrilha esquerda. Até fez um sinal de positivo para mim agora, mas está com um gelo aqui na panturrilha esquerda, ele que deixou o campo há pouco. Olho no Arroio. Amazon Prime. Brasileirão no Amazon Prime. Tudo pode acontecer. Alfa. Sempre um lance à frente. Outra falta aí agora do André. Quantas faltas, hein, Nadine? Vi você anotando aí. 23 faltas. O Corinthians fez apenas 6 faltas no jogo todo. 3 para cada etapa, né? Isso. Aí avança o Yuri Alberto. Entra a evolução pela direita. 34 minutos, segunda etapa. 3-0 para o Cruzeiro. E atenção para Black Friday. Super sexta na Amazon. Com NFL, futebol americano, Bears e Eagles. Brasileirão, Vasco da Gama Internacional. E com a NBA, com Bucks e Knicks, e Mavericks e Lakers. Tudo no Amazon Prime. Super sexta, Black Friday Game Day. Aqui no seu streaming favorito. Para Carrilho. E o Corinthians não está jogando nada que eu anuncie com uma tranquilidade. Que geralmente eu fico tenso, né, meu Deus do céu? Tem que anunciar aqui. Vai acontecer alguma coisa. Eu anunciei, falei de NFL, de NBA, de Brasileirão. Não fez nada, Rafael Oliveira. Inacreditável o Corinthians hoje também, né? No segundo tempo ainda conseguiu, mas aí já com o jogo basicamente perdido, até ficar um pouco mais com a bola no campo de ataque. Vamos ver agora. Cruzamento buscava o Yuri. Vidjalba fez o corte. Mas é um jogo de uma diferença muito grande, realmente. Está bem traduzido no placar. De novo o Dieguinho, muito acionado desde que entrou em ação. Presa fácil aí para o Sinisterra. Aqui no Vidjalba, sai jogando com muita tranquilidade o Cruzeiro.
De novo, Sinisterra. Jogo também no ritmo também de já definido, né? O terceiro gol do Cruzeiro foi um autêntico punhal. Gol de Arroyo. Aí Mateuzinho. Toque feito o Yuri Alberto buscando o jogo no comando. De novo o Dieguinho, recolhe pela direita. Passou o Vitinho, é o timão. É o gigantesco Corinthians. Hoje sofrendo em Belo Horizonte. Hugo Martínez tentou a devolução. Japa fez o corte. E vem ele, o Cajota, para o Matheus. Avança Matheus Pereira com a bola dominada. É arrancada pela direita. Chamou a falta e ela veio. Eu acho que do ponto de vista assim, de projeção, pensando na Copa do Brasil, né, nesse confronto que vai se repetir em dezembro, hoje a gente está vendo o Cruzeiro no seu auge, né? O Cruzeiro em uma das suas grandes exibições do campeonato. Uma das, porque o Cruzeiro fez algumas belíssimas exibições ao longo desse campeonato. Então, em relação ao Cruzeiro, não tem muita dúvida no que vai ser o estilo de jogo, a identidade e tal. Minha dúvida é em relação ao Corinthians. Se o jogo de hoje vai mostrar ao Dorival, por exemplo, que talvez seja interessante ter uma linha de 4 e não linha de 5. Ao mesmo tempo, a volta do Memphis. Como é melhor acomodar Garro, Memphis e Yuri, se os três estiverem à disposição? Né? Vai ser com linha de 5 e 2 volantes ou 4 e 3 meio-campistas? Acho que esse é o grande ponto a tirar do jogo de hoje, projetando dezembro. Pintou o cartão amarelo, né? Pro Hugo. Pela falta no Hugo. Agora o assistente está falando alguma coisa. O VAR chamou. A gente não tem nenhuma imagem, mas talvez em relação ao Martínez, se ele deu alguma cotovelada, alguma coisa ali. Martínez no Matheus Pereira, tá? Sim, estão vendo agora aqui, Luciano. Detalhe. Ele dá uma cotovelada nas costas, né? O movimento que ele faz. Cotovelo esquerdo dá lá. Pancada nas costas de Matheus Pereira. Isso é uma agressão, ele vai ser expulso. Era o momento que o Alex Stefano estava de costas até. Aí, detalhe, vermelho para o Martínez. Entrou agora há pouco no jogo, na segunda etapa, para completar a terrível noite corintiana, perdendo por 3-0 fora de casa. Ainda com o jogador expulso. Sai o Martínez expulso. Uma ação totalmente desnecessária, né? De fato, ele faz uma ação deliberada, ele dá uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira. Uma agressão que foi bem expulso com a ajuda do árbitro de vídeo. Aí, a queda do Matheus Pereira, a expulsão do Martínez, Rafael Oliveira. Além de mostrar total destempero, assim, né? Perdeu completamente a cabeça, é incrível que os jogadores façam isso na era do VAR, né? Que evidentemente vai ter uma imagem logo na sequência para mostrar que tem muito o que discutir, né? Faz um movimento que evidentemente não é um movimento normal da disputa, mas é mais um episódio para frustração da noite corintiana. Que quando o cara quer, né? Quer tacar o F, olha como sou educado, isso é uma letra. Aí nem importa se está na era do VAR, será que era daqui 10 anos, ele vai fazer isso aí. Eu vi o Gabigol se preparando, hein? Vai entrar. Tava olhando toda hora pro cronômetro, pro telão. Agora vai entrar aos 40 minutos. Ele e o Wallace, daqui a pouco eu confirmo, né? A gente vai verificar. Mas vem Gabigol e o Wallace daqui a pouco no Cruzeiro. Arroyo, Christian e Caio Jorge são os candidatos a craque do jogo. Romero. Quase 40 minutos dessa segunda etapa. Muito obrigado a você acompanhando o Brasileirão aqui no Amazon Prime. Matheus Pereira. Trabalhando com Romero, Lucas Romero, gira para Kaique contra Mateuzinho. Sinisterra se aproximando, se apresentando, Matheus também. E a bola pela linha de lado. Aí a mudança, Wallace e Gabriel Barbosa entrando em campo. Exatamente. Deixando o campo muito aplaudido, Caio Jorge para a entrada do Gabigol. E a outra alteração, Lucas Romero com a camisa de número 29. O Wallace, que também tenta ganhar minutagem com a camisa do Cruzeiro. Não rendeu o que era esperado quando chegou da Udinese no ano passado. O Wallace ganhando mais uma oportunidade com a camisa do Cruzeiro hoje. O Mauro Naves, o Caio Jorge é o craque do jogo, Mauro? Sem dúvida alguma. Fez 2, poderia ter feito mais, teve na frente do goleiro, sem dúvida alguma. Você tem que lembrar que o Matheus Pereira jogou demais desde o primeiro minuto.
mas o cara faz 2 gols no jogo para 3, eu vou ficar com ele. E o Corinthians conseguiu ultrapassar o Cruzeiro em posse de bola, mas isso é muito natural, tem sido assim durante todo o campeonato. A média de posse de bola do Corinthians é maior do que a posse de bola do Cruzeiro em todo o campeonato até aqui. Só que o Cruzeiro é letal quando tem a bola, é fatal, tanto que chegou a 52 gols e é o 4º melhor. E tá no ritmo de treino agora, viu, Japa? Voltando ao por jogo. isso que ele permitiu até que o Corinthians tivesse mais posse de bola. Ele diminuiu. Essa posse de bola do Corinthians cresceu também muito em função do próprio Cruzeiro permitir. E hoje já tem o 4º melhor ataque. Cruzeiro que enfrenta o Ceará. Onde? Vai aparecer na tela para você. Na Record e no YouTube, Cazé TV. Próximo sábado, 9 da noite, o Vozão contra o Cabuloso. Aí Matheus Pereira. Mais um toque para Kaique. Kaique em cruzamento. Parou no Mateuzinho. Dieguinho afastou para o campo de ataque. Djalma e Fabrício Bruno. E a classificação de momento para você enquanto William arranca pela direita. Tenta o cruzamento. Carimba o Hugo. E depois com a perna esquerda estoura alguma zona de perigo. O Corinthians o 10º com 45. E o Cruzeiro 68 em 3º lugar, garantindo vaga direta na Taça Libertadores América. Aí o Mineirão. Diga. Saiu o público no telão aqui agora. Mais de 30 mil torcedores. 30.673 torcedores. E o goleiro corintiano ali sendo atendido no gramado. Atendimento ao Felipe Longo. Então eu só peço a permissão a todos aqui. Eu gostaria de dedicar essa transmissão minha, de todos nós aqui, nessa noite, à memória do meu pai, Manuel Afonso, que faleceu em 29 de outubro, no mês passado. E sempre quando eu ia narrar um jogo do Cruzeiro, o Atlético, no Mineirão, narrar um jogo no Mineirão, era algo muito especial. Então, eu dedico essa minha transmissão à memória do meu pai, porque realmente os jogos do Mineirão eram os jogos mais especiais. Grande Manuel Afonso. 43 a segunda etapa, 3-0 para o Corinthians. É a Fiel aí, é um retrato do que é a Fiel. E aí, a China Azul. E vai ter mais uma mudança, viu, Luciano Dias? É para fechar a conta. A última alteração do Cruzeiro. Cauã Prats, apenas 17 anos, com a número 36 entrando. E o Kaique deixando o campo. O Cauã Prats desperta interesse de vários clubes da Europa. Inclusive o Borussia Dortmund está monitorando o jovem lateral do Cruzeiro. Cauã, com a número 36, né? Vem aí o Gabigol, vem o Sinisterra, já invadiu! Cabuloso! Devastador! Ele é sinistro! É sinistrão! É dele, Sinisterra! Com classe, hein? Ele domina, voltou o jogo para o Lucas Silva, para o Gabriel, para o Sinisterra. E aí o toque com categoria para vencer o Felipe Longo e ampliar para já a goleada para o 4-0 para o Trem Azul indomável em Belo Horizonte. Sinisterra, se o Arroio já fez o gol e saiu, a opção do banco também tem categoria, tem qualidade. E o Sinisterra prova isso. 4-0 para o Cruzeiro de Leonardo Jardim. Rafael Oliveira. Mais um belo gol, né? De um time que faz uma atuação de gala. Está sendo revisado, o belíssimo passe do Gabigol. E o Mateuzinho sofreu com o Arroio, né? Agora superado pelo Sinisterra também, para fazer uma finalização com categoria. Ver se o gol vai ser confirmado ou não. Eu ia falar sobre a saída do Kaique, porque é outro que merece destaque. Entre tantos destaques, ó. Deu para fazer leitura labial de falta ali do árbitro.
Seria, eu acho que o braço do Sinisterra nesse momento no Mateuzinho. Braço esquerdo aí do Mateuzinho. Mas eu entendo como uma jogada legal, validaria o gol. E você antes do jogo anunciou a questão do VAR, né? Então... vamos aí esperar vem o o VAR. Wagner. Então nada de gol. Ele marcou a falta. Marcou a falta. Então, esquece esse gol que eu gritei. 3-0 para o Cruzeiro. Nada de gol do Sinisterra. E já nos acréscimos. E 3 minutos. Sobre o Kaique, né? O Kaique é outro lateral que merece destaque, não só hoje, mas o campeonato do Kaique é num nível muito interessante, até pela idade. É um jogador muito firme nos duelos defensivos. Acho que ele tem a evoluir principalmente na questão do último passe, quando chega à frente, nos cruzamentos, aquela bola final, né? Se ele conseguir aprimorar essa definição de jogadas, ele vai ser um lateral sólido defensivamente, que ele já é, mas ainda mais produtivo ofensivamente. Fisicamente, ele já consegue ocupar todo o corredor. Hoje fez mais um jogo muito sólido, o Kaique. Para mim, um dos bons nomes, um dos vários bons nomes do Cruzeiro no jogo e no campeonato. De novo o Sinisterra batalhando aí com o André. A retomada para o Corinthians. Está aí ao vivo exclusivo na sexta-feira. Vasco da Gama Internacional, 7h30 da noite. No Amazon Prime, nessa sexta-feira de NFL às 5 da tarde. NFL, Black Friday Game, Chicago Bears e Philadelphia Eagles no Amazon Prime, 5 da tarde, sexta-feira. Aí 7h30, Vasco e Inter. E depois tem NBA, rodada dupla na sexta. Também tem rodada dupla NBA na terça, né? Com o Philadelphia Orlando também na madrugada. Lakers e Clippers com LeBron James em ação na madrugada. Carrilho no cruzamento. Corta aí o Fabrício Bruno. Buscando o jogo, o Cruzeiro que vence por 3-0. É reta final em Belo Horizonte. 3 gols anotados pelo Cruzeiro nessa noite. Uma vitória incontestável. É a segunda pior derrota do Corinthians esse brasileiro. A pior derrota do Corinthians no Brasileiro, 4-0 para o Flamengo no Maracanã.